Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Nós vamos falar nesta manhã sobre consequência do orgulho. O personagem que está em pauta neste momento é Herodes, o Agripa. E Herodes Agripa I. Ele era neto do Herodes o Grande. No período em que Jesus nasceu, foi ele que mandou matar as crianças todas, o Herodes o Grande. Este era neto dele. Ele foi eleito tetrarca de uma região ou de uma província e durante o período que ele estava, ele foi crescendo, desenvolvendo e tornou-se rei de toda a área da Palestina. E nesse período, portanto, ele entra nessa questão. No capítulo 12, nós encontramos esta escritura registrada. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Queridos, esta escritura registrada nos mostra o primeiro discípulo de Jesus que foi morto ou martirizado. Tiago foi morto à espada, a mando de Herodes Agripa I. E este Herodes, ele era um homem religioso. Segundo a história, um homem atencioso com a religião. E ele tinha preocupação também em agradar as pessoas. Politicamente ele era um homem patriota, como alguns que a gente vê nesse período turbulento que nós estamos dentro do Brasil. Então, o que aconteceu com ele? Ele, ao perceber que matar um dos discípulos de Jesus aumentou o seu crédito, a sua popularidade, ele empolgou e mandou também prender a Pedro. O propósito dele talvez fosse também eliminar o Pedro. Mas aqui entra, portanto, algo muito interessante. Observe bem. Naquele dia em que ele matou o Herodes, ele tornou-se popular, muito famoso. Mas ao prender o Pedro, ele não obteve sucesso. E depois nos registra a Escritura Sagrada, no capítulo 21 a 23, que eu vou ler para você agora. Observe bem. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentou-se no trono, dirigiu-lhes a palavra e o povo clamava. Eu quero mostrar para você, querido, a questão do orgulho. Não é só ser um dirigente, mas é envaidecer, encher de orgulho, achar-se popular, muito digno daquela função, porque o povo enaltece, engrandece. Aqui nós temos o resultado de um ato destes aos olhos de Deus. Observem bem que a vida do Herodes Agripa até aqui estava excelente. Estava muito boa, estava tudo dando certo. Até este momento. E aí começou a surgir alguns problemas dentro da província. Então ele foi preciso fazer uma aparição e responder algumas questões ao povo. Mas nesse momento, eu vou ler novamente o texto, a partir do verso 20, para você entender. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação porque a sua terra se abastecia do país do rei. É nessa hora que Herodes, vestindo um traje real, extremamente magnífico, extraordinário,
porque segundo a história, era um traje com muita porção de prata no seu conteúdo, e isso fazia com que brilhasse a luz do sol. E como era durante o dia, o sol estava batendo fortemente, as suas vestes resplandeciam. E ele ficou assentado no trono, naquela pose toda imponente. E quando ele começou a falar, o povo, que era muito místico, cheio de crendices, começou a aclamá-lo como um ser sobrenatural. E ao falar, a sua voz empolgante, forte, mostrando a autoridade de um rei, de uma majestade imponente, com aquele traje brilhando à luz do sol, isso tudo mexeu com a cabeça do povo. Isso, querido, de acordo com a história que eu estou levantando, nos textos não está na Bíblia, é essa parte que eu estou floreando agora, mas você pode pesquisar que você vai encontrar. Bom, resultado disso, num dado momento, o povo começou a dizer, observe bem, é a voz de um Deus e não de um homem. Observe bem, querido, ao ser aclamado como um Deus, pelas suas vestes, pela sua pomposidade, por estar assentado num trono e falando de uma forma majestosa, o orgulho e a vaidade que tomou conta da cabeça e do coração de Herodes o impediu, mesmo sendo ele uma pessoa religiosa, a reconhecer que ele era um homem. Ele aceitou para si aquela glória. Está observando, querido? E isto resultou num completo desfecho triste para ele. Então diz assim a palavra, ó. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glórias a Deus, e comido de vermes, expirou. É uma triste posição para um homem que tinha tudo para vencer a sua missão como um cidadão, como um bom rei aos olhos do povo, porque já vinha agradando o povo, tentando conciliar ou reconciliar as pessoas, tinha uma boa fala, uma boa oratória, mas não soube aproveitar a dádiva que Deus lhe deu, que é o poder para reinar sobre um povo. Ao se vangloriar, ao se encher de si e ao aceitar a glória que é devida somente a Deus, ele cometeu o maior erro de sua vida. Então, querido, qual a consequência do orgulho? A morte. Não passa desapercebido aos olhos de Deus. Senhor se agrada de um coração humilde, e o ser humano, por mais autoridade que ele seja na terra, ele tem que saber que acima dele há um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que não aceita afrontas e nem ninguém que ouse usurpar a glória que só a ele é devida. Então preste atenção nisso e cuide-se para que o seu coração seja sempre humilde diante do Senhor. Oremos. Obrigado, Senhor, por essa instrução. É uma instrução pesada, dolorosa, mas é real. É uma instrução que nos traz à lembrança os ensinamentos do Senhor Jesus. Que o Senhor se agrada de um coração humilde, porque ele foi humilde até a morte e morte de cruz, e tornou-se o primeiro a ressurgir de entre os mortos e a sentar à tua direita para aguardar o juízo final. Eu te louvo por tantas maravilhas que o Senhor nos traz e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.